Boa noite, boa noite. Buonasera. Quer levar um tapa já? É falar buonanotte. Ai, ai. Essa semana eu fiz uma live. Essa semana eu fiz um post, semana passada, né? Falando. Ah, não, foi segunda-feira. Tô até perdida no calendário, tanta feriado que teve aqui. Eu fiz uma live falando que a Itália não é lugar para ganhar dinheiro, nem a Europa, enfim. Esse é sempre um vídeo polêmico e normalmente ele viraliza por causa da falta de entendimento das pessoas. Depois, quem tiver um tempinho, entra lá e vê alguns comentários que não fazem sentido nenhum. Porque hoje mesmo eu encontrei um casal que me segue, encontrei eles na rua e eles vieram falar comigo. Eles vieram dos Estados Unidos, fizeram uma temporada de 7 anos lá e eles falaram, ó, aqui não é América. A gente sabe que os Estados Unidos é para ganhar dinheiro, um país capitalista e tal, né? Ó, rala. Mas a gente quer mesmo é qualidade de vida e essa tranquilidade que se vê aqui na Itália. E realmente, gente, é exatamente isso que acontece. Eu tava falando para eles que para mim foi um choque de realidade. Por quê? Porque eu vim tão acelerada do Brasil que quando eu cheguei aqui foi como colocar o pé no freio e puxar o freio de mão junto. Que fiz assim, de tão slow que a vida é aqui. Mas muitas vezes não é um slow pro ruim, entendeu? É que a gente vem historicamente da nossa vida brasileira, a gente veio sendo criado como operário, no sentido do que fecha isso daqui, pau na máquina. A gente trabalha, vai, luta. Então, quando você chega assim, de repente você não tem nada o que fazer, dá até um ruim assim. Você se sente estranho por causa disso. Então, não é que as pessoas não ganham dinheiro. O foco delas é a qualidade de vida. O dinheiro ele vem como consequência de tudo isso, porque a vida aqui na Itália é muito mais igualitária, entendeu? E aí aquilo que você trabalha com aquilo que você ganha, você vive numa maneira mais tranquila. Obviamente que se você daí é uma família, tem todo um planejamento, né? O casal que trabalha, só a esposa, enfim, vem com uma renda do Brasil para ajudar nas despesas, uma série de fatores. Mas é nessa qualidade de vida que é o foco desse post, né? A Lê tá falando aqui, qualidade de vida é tudo, eu quero essa qualidade de vida. A Lê é professora no Brasil, de adolescentes. Então, pensem, é trabalho, entendeu? Então não é que ela vai chegar aqui e não vai trabalhar, mas ela vai trabalhar mais viver, ela não vai só trabalhar, né? Tem essa diferença, é isso que é a questão da qualidade de vida. Então eu cheguei aqui, botei o pé no freio, puxou o freio de mão, me deu aquele, né? Gente, que é isso? O que tá acontecendo? E aí, de repente, eu comecei a entender o outro lado da moeda, né? A outra face dessa vida, da imigração. Por isso que eu bato tanto no meu curso que o planejamento financeiro ele é importante. Porque aí você chega aqui, você tem tantos choques de realidade, de várias esferas da vida, que se você ainda não tiver o dinheiro para você dar aquela virada, fica pior. Esse talvez seja o primeiro motivo do cheguei na Itália e agora. Se você não tiver com isso daqui bem preparado, senta e chora. Brincadeira. Porque aí você vai tomando esses choques e aí você, tipo, essa vida slow, ela vai totalmente contra a minha natureza, Juliane. Eu sou uma pessoa agitada
Eu sou uma pessoa que faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de uma correria, de um vucu-vucu. Eu gosto de gente, de população, de assembramento. Eu gosto disso. E aí, de repente, eu perdi todo o meu ciclo social, me vi sozinha. Não tinha uma casa, é uma coisa que eu gosto muito, que é da minha independência, de arrumar minhas coisas, decorar, organizar do jeito que eu gosto, não tinha mais. Meus filhos tudo virado no saci, 3 meses, todas as nossas malas a gente teve que deixar na garagem de um amigo nosso. Oi, Si! Boa noite pro pessoal que tá chegando, hein? Eu sei, a gente tem o grupo da jornada, Pé na Itália, e a galera tava dizendo que o horário das 6 horas estão saindo do trabalho e muita gente ia estar assistindo de dentro do carro. Então, um beijo especial para todo mundo que tá assistindo no trânsito. Que eu sei que esse horário é complicado, mas assim, gente, eu tô vindo de não sei se vocês estão vendo, meu farolzinho tá até meio baixo. Porque como eu levanto muito cedo para ir caminhar, chega 9 horas da noite, eu tô assim já, ó. E ainda hoje eu não consegui dar uma dormidinha de tarde, de tão agitada que eu sou. Que nada, vocês estão vendo daí, isso que eu ia falar. Acontece, então, boa noite para todo mundo que tá chegando, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Aí, então, essa vida slow, ela não tinha nada a ver comigo, né? Com a minha natureza. Eu tive que aprender a viver de forma mais tranquila. E hoje eu durmo de tarde, entendeu? Durmo de tarde. Eu dou uma cochiladinha ali de 10 minutinhos, 15 minutinhos, às vezes, quando dá. Mas imagina, no Brasil, nunca na vida, gente, que na hora do almoço eu ia almoçar e ia dormir. Entendeu? Tirar uma sonequinha gostosinha, assim. Pelo amor de Deus. E olha, eu fico pensando hoje, eu tenho 43 anos, eu vou fazer 44. Eu falo, como que eu nunca dormi de tarde? Tipo, é maravilhoso você deitar, dar uma dormidinha assim, ó, 15 minutinhos, levanta, já dá uma animada, entendeu? E aí eu vi que a minha natureza agitada poderia ser moldada ao ambiente, não acomodada, mas que eu poderia fazer alguns ajustes na minha vida, naquilo que foi o meu operário a vida inteira, eu poderia ajustar para uma coisa nova. Obviamente que eu escolhi um campo que me permitisse ter liberdade, porque eu já mudei para a Itália para cuidar dos meus filhos, para ser mãe deles. Então não fazia sentido nenhum para mim achar um emprego de 8 horas por dia, sendo que no Brasil eu já estava criando meus filhos como operários, deixando eles na escolinha às 8 da manhã, buscando às 7 da noite. E aí quando a ficha caiu, tudo o que a gente sempre lutou, eu e o Mauri, caiu daí num solo consciente e falou, meu Deus, o que a gente tá fazendo com a nossa família? Nós temos 4 filhos, olha que bênção. E nós estamos largando para o sistema escolar, largando para a colaboradora de casa, enquanto a gente, entendeu? Rala. Falei, não é isso que a gente quer. Não fez mais sentido, entende? Com o nosso propósito de vida do Brasil. E aí não ia fazer sentido nenhum eu chegar aqui na Itália e viver essa loucura de novo. Então, eu busquei um modelo de trabalho que eu tivesse essa possibilidade de continuar cuidando deles, mas que eu pudesse me desenvolver. Então, todos os trabalhos que eu arranjei, que na verdade foi só um, porque os outros foi voluntário, então, assim, né, não teve ganho financeiro, foi compatível com o objetivo que eu tinha com a minha família. E depois trabalhar aqui no online é mais um motivo, né? Para eu poder ter essa liberdade de gestir o meu tempo. Agora, quem vai trabalhar das 8 às 18, como é o caso do Mauri, óbvio que ele tem um pouco mais de liberdade porque ele é o dono da empresa, mas de qualquer maneira, hoje ele chegou em casa às 7h30, né? Só que eu tô aqui para dar o suporte. No Brasil, era a nossa colaboradora, né? A gente chegava 8, o Maurício chegava 10 horas da noite, dando aula das 8 da manhã às 10 da noite,
né? Então, oi Elaine, tudo bem? Olá, a Simone. A Simone é funcionária pública no Brasil. Pegou licença, né, Si? Ela pegou, acho que foi uma licença. O marido dela é técnico de informática, trabalha em home office, né, online do Brasil. Então, claro, ele fica trabalhando até meia-noite e agora ele ainda tá trabalhando, porque faz o horário do Brasil. A Simone, se eu não tô enganada, pegou essa licença que ela tem direito e veio ter essa experiência internacional com os filhos. E olha o que ela fala: tem sido precioso para nós o cuidado com as crianças. Porque daí, como o marido trabalha em um horário diferente, eles podem estar juntos. E aí a gente vai vendo a coisa legal dessa união da família, de você tomar café da manhã juntos, de você poder fazer um almoço juntos. Aqui em casa é uma regra nossa, nós jantamos juntos todos os dias, porque os horários do almoço são muito diferentes, né? Então, e o café da manhã meio que quase dá, né? Enquanto um prepara, o outro toma. Por isso que eu e o Mauri a gente acorda bem cedo, porque daí a gente faz as nossas coisas antes das crianças acordarem, porque depois o dia começa e vai, né? Até a gente tá fazendo a live aqui, eu vi baixar a mensagem dele: amanhã acho que não vamos caminhar, porque você vai terminar tarde hoje. Se eu conseguir levantar, eu vou, porque me faz muito bem andar às 5:30 da manhã, me renova, eu chego em casa já pilhada e vou, por isso que daí eu dou essa dormidinha depois do almoço quando dá, porque daí e de noite eu durmo mais cedo, né? Enfim, são coisas assim, ó, que realmente quando você colocar o pé aqui, isso é um dos primeiros passos que você tem que ter, é você reorganizar a sua mente, você reorganizar o seu coração e você reorganizar a sua família. Porque para quem está imigrando em família, essa reorganização, gente, a rotina de vocês vai mudar, entendeu? Não vai mais ser como era no Brasil. Gente, entendam algo. Não tem nada a ver com não ter mais correria. Todo mundo aqui trabalha e a gente faz as coisas. Mas é diferente. Isso é o tipo de coisa que eu só tenho para dizer para vocês o seguinte: venha e veja. Porque cada um de vocês eu desejo que tenha a sua própria experiência ao colocar o pé aqui e poder reestruturar a família de vocês para que ela se torne de novo o bem mais precioso. E se você não tiver filhos, que o teu marido se torne uma prioridade para você e a tua esposa se torne uma prioridade para você. Aqui os meus filhos se tornaram uma prioridade para nós, enquanto no Brasil não era, entendeu? A gente tava tudo no bolo, na raça e na coragem, todo mundo querendo vencer, mas eu vi que eu não tava criando uma estrutura familiar forte e o Mauri percebeu a mesma coisa. Então aqui a gente tem conseguido dar o treinamento que a gente sempre sonhou para os nossos filhos, porque eu não fui educada, eu fui treinada. Eu não tinha, né? Meu pai abandonou eu e a minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade. Eu cresci sem uma referência masculina. Então a minha mãe foi pai e foi mãe. E aí ela descia o sarrafo em mim. Não pensa que foi bolinho, tipo, só porque era 2 mulheres. Negativo. A minha mãe, ela assumiu uma responsabilidade dupla do negócio, que ela não me dava folga. Para vocês terem ideia, a gente morava num apartamento e daí a minha mãe alugou um apartamento para sair e eu ia ficar com o nosso apartamento, né? Quando eu voltei da lua de mel, minha mãe não tinha feito a mudança dela ainda. Vocês têm noção do tanto que ela era agarrada comigo? Me deu uma crise histérica quando eu cheguei em casa de lua de mel, a mulher lá ainda. Eu falei, mas não é possível que você não foi embora ainda. E sendo filha única, você pensa, né? Mas aí esse treinamento que eu recebi durante a minha vida, eu queria muito que meus filhos tivessem, né? Porque eu amo ensinar, eu amo desenvolver as pessoas. E aí
no Brasil estava virado no saci. Então, essa reorganização familiar vai ser tão legal para cada um de vocês, vai ser tão nova, que eu não sei, a gente tem que reaprender um monte de coisa, sabe? Enquanto estrutura mesmo da casa, né? Eu tive que redescobrir novas organizações, até porque, né, gente? Eu tinha colaboradora, não fazia absolutamente quase nada. Chegava em casa tudo pronto. Chegou aqui, as crianças, né? Eu cozinhando daquele jeito, aprendendo. Então, assim, nosso Deus amado, não quero nem lembrar. Hoje, quando eu faço um carreteiro, igual eu fiz hoje, me enche meu coração de alegria, porque, nossa, você vê no começo, aquelas papas de arroz, assim, coisa, feijão aguado. Meu Deus, eu vou postar hoje, eu vou mostrar para vocês um recordo. O Instagram me deu as recordações dessa data alguns anos atrás. Que foi quando eu comecei a dar conteúdo na internet, foi quando eu me cadastrei como voluntária de um centro para adolescentes que tem aqui na minha cidade. E eu fiz um bolo daí, e aí assim, o cara falou, você pode vir ser a voluntária e você fazer a comida dos adolescentes. Daí eu falei, não, Deus só pode estar de brincadeira com a minha cara. Ainda querem me colocar na cozinha do bagulho. Eu falei, não vai dar certo. Gente, eu fui na cozinha, eu fui pra cozinha e eu fiz um bolo e eu consegui queimar o bolo no voluntariado, você entendeu? Qual que era o grau de dificuldade da pessoa. Então, e assim, daí eu fiz uma calda de chocolate, joguei tudo por cima para esconder, no fim das contas o negócio até que foi, entendeu? Mas, sabe, são coisas que muitas vezes acontecem e é pro crescimento da gente, entendeu? Eu não estava acostumado com esse ambiente. Então, o primeiro passo de você colocar o pé aqui, se abra. Não coloque resistência nas coisas, entendeu? Foque na tua família, que esse vai ser a primeira mudança que você vai sentir. Às vezes nós falando um pouquinho com as mulheres, nós amamos os nossos filhos, mas a gente detesta a maternidade. Porque, gente, treinar filho não é fácil. Cuidar de uma família não é fácil. E eu falo para os meninos aqui em casa que aqui é como se fosse uma nação. A minha casa é uma nação. E aqui nós somos rei, tem um rei, tem uma rainha e tem os príncipes e princesa. E aqui, nessa nação, nós temos que ser as pessoas mais felizes da face da terra. E esse foi o objetivo de vir para a Itália. Da gente ser esse povo mais feliz da face da terra aqui dentro de casa. Onde as melhores coisas e as piores coisas são ditas aqui. Aonde há união, aonde há compreensão, aonde há compaixão. Para o quê? Para que eles sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos saudáveis e depois possam reproduzir esses modelos de educação nas suas famílias, com outras pessoas, transbordando na vida de outros, né? Hoje em dia, gente, eu tô falando isso do fundo do meu coração, eu era essa mãe, entendeu? Uma mãe que não queria cuidar, eu só queria a Tati boa, sabe? Eu não queria ficar naquele perrengue do dia a dia. Eu queria só a coisa boa. Mas aí, de repente, aqui na Itália, eu descobri esse outro lado e eu vi que tudo é bom. É cansativo, muitas vezes é dificultoso, é árduo, mas pensa... quando você fala em treinar pessoas, não vem uma coisa assim boa na tua cabeça, né? Não vem assim um prazer, né? Já vem um tipo faca na caveira, pede pra sair. É isso que vem, o treinamento. E é mais ou menos esse o objetivo mesmo, né? De mudar essa estrutura familiar para que vocês possam ser uma nação forte dentro da Itália. Porque daí, veja, a adaptação das crianças vai ser
melhor, porque elas vão ver pais seguros e unidos, que tomaram uma decisão em conjunto. As dificuldades que elas vão precisar enfrentar, eles vão enfrentar de cabeça erguida, porque eles têm um pai e uma mãe, alguém que vai sustentar, entendeu? E aí todo esse processo vai ficando muito mais fácil, né? Com essa união das famílias, com a união dos casais ao longo desse período. A Simone está dizendo, nós nos unimos mais ainda para superar os obstáculos e conquistar os objetivos. Porque veja, hoje essa vida slow te proporciona estar mais em casa, te proporciona estar mais com a tua família, porque você não precisa ficar fazendo 1 milhão de horas extras para aumentar o teu ganho financeiro. Aquilo que você ganhar vai ajudar e você vai conseguir estar num horário lá das 18 ou no mínimo final de semana dentro de casa, para você aí pegar os teus filhos, a tua família, tua esposa, teu marido, irem passear, irem fazer alguma coisa juntos, entendeu? Então isso que é o mais legal e é a primeira mudança que a gente sofre por um lado bom da chegada aqui na Itália. Obviamente que todo esse processo emocional, né, de adaptação, da língua, tudo isso, gente, precisa ter paciência. Esse é o segundo passo, paciência e resiliência. Você colocou o pé aqui, saiba que você está vindo para um país de primeiro mundo com uma qualidade de vida onde a média de idade da população é extremamente alta, por isso que é um país de pessoas mais velhas e, consequentemente, nos órgãos que você vai entrar, vai ter gente mais velha e você vai ter que ter paciência, entendeu? Quando você chegar numa posta para fazer alguma coisa e a pessoa não saber resolver o problema naquele momento. Quando você chegar no Comune para fazer a tua carteira de identidade, uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra, a outra fala outra. Por quê? Porque o sistema em si não evoluiu por conta desse slow. O coronavírus deu um pontapé assim para que a coisa fosse, né, um pouco mais assim movimentada, né? Mas fora isso, a burocracia é instalada aqui, as coisas são mais lentas. Só que se você se prepara para isso, sabe já disso, que eu tô falando hoje aqui para vocês. Venham pacientes e resilientes para os processos que vocês vão ter que enfrentar, porque muitas vezes não vai ser fácil. Essa semente que eu tô aqui, ó, lançando para você aí, ó, pum, você pegou, caiu na tua consciência. Quando você chegar aqui, você se deparar com uma situação como essa, eu espero que você lembre, a Juliane falou isso na live, paciência, paciência com a velhinha. Respira e tenta resolver, né? Não confundam paciência com moleza ou muito menos com tipo, tá bom, deixa, amanhã resolve. Não tem nada a ver. Paciência é você entender o processo. Não significa que talvez você vai ter que entrar lá na escola do teu filho e falar, escuta, meu filho tá sofrendo bullying. Eu quero uma providência. Eu quero que alguma coisa aconteça, porque tá sendo assim assado, cozido e frito. Não significa que você ser paciente é você não ter posicionamento. São coisas completamente diferentes. Você tem que chegar aqui e se colocar como realmente uma pessoa que imigrou e que sabe o que está fazendo, tem responsabilidade pela tua vida, se planejou financeiramente para você se organizar e vai em busca de um trabalho, de uma casa para você recomeçar a tua vida. Você não é um Zeca Pagodinho que caiu do avião e seja o que Deus quiser, tá? Então, realmente, esse controle emocional, ó, Cavalei Thiago,
Tá falando, eu aprendi a ter o controle emocional e se encaixa bem no que você está falando. Exatamente. Esse controle emocional vai ser essencial para o sucesso de vocês como o segundo passo, quando colocar o pé aqui na Itália. Tá bom? Bom, os próximos passos, obviamente, eu sei que todo mundo quer as questões burocráticas, né, gente? Aí vai depender um pouco muito do comune que você vai chegar, mas falando de coisas práticas da chegada aqui, você vai ter que ter o Codice Fiscale, é o primeiro documento, um dos primeiros documentos que você tem que fazer quando você chega aqui, né? Acho que eu vou separar, vamos lá, vou falar do italiano primeiro e depois do cônjuge, tá? Porque são processos diferentes. Normalmente o italiano já tem o Codice Fiscale porque ele já fez a cidadania italiana, tá? Se você fez ela judicial, eu aconselho que você sempre solicite o Codice Fiscale no Brasil, tá? Eles podem fazer isso e já te encaminham para facilitar, porque tudo aqui gera em torno também do Codice Fiscale e da residência. Depois que você fez o teu Codice Fiscale e você tem os seus documentos todos organizados, você achando uma casa, você já pode solicitar a tua residência, né? É a primeira coisa, porque o italiano correndo com tudo isso, ele vai ajudar o cônjuge que não tem a cidadania a antecipar os seus processos, tá? Mas aí, depois que ele fez a residência, ele vai fazer a carteira de identidade, ele vai fazer a terceira sanitária, aí a conversão da patente, né, da carteira de motorista, esperamos que o acordo se renove, e aí assim, ó, o passaporte italiano. Então, se você no Brasil não consegue tirar o passaporte, não tem problema, tá? Você tem uma certidão de nascimento, você tem a tua certidão de casamento, você tem a certidão de nascimento dos teus filhos, você tem um Codice Fiscale. O passaporte, ele só é um documento de acesso à viagem, tá bom? Se você não conseguir fazer ele no Brasil, não tem problema nenhum. Vem depois e faz aqui, quando você tiver residente, porque aqui sai em 7 dias o passaporte, tá? O das nossas crianças a gente fez pela primeira vez, demorou 7 dias e a gente foi buscar. Então, não encana com isso, tá? Você não vai não entrar na Itália por causa disso, porque você tem outros documentos que vão te ajudar ao longo desse processo. Onde é que está a dificuldade? A dificuldade está no cônjuge, porque o cônjuge, sim, ele tem algumas regrinhas e, claro, vai depender muito aí da ordem, tá? Eu vou falar aqui a ordem disso, e aí vocês vão, quando chegar no comune de vocês, vão entender qual o que vai vir antes, tá? O Marcelino tá falando, e o ele faz na Itália também automaticamente, tá? Quando você dá entrada na residência, eles já entram no teu cadastro nacional. E aí ele vai puxar, você estava residindo lá no endereço X em São Paulo, então agora tá mudando para o endereço Y, tá? Eles fazem diretamente. Bom, então o cônjuge chegou e agora? O que faz com essa criatura? Primeira coisa dependendo do país que você chegou, você vai ter que fazer a dichiarazione de presença, tá? Esse é um documento bem importante que precisa ser feito entre 8 dias, ok? Você tem até 8 dias para fazer esse documento. Em paralelo com ele, você tem a hospitalità, que você tem 48 horas. A hospitalità, ela tem dois jeitos. Ela ou a hospitalità, eu me perdi aqui porque o Marcelino perguntou. Mesmo em caso judicial, tá? Tudo daí é feito aqui. Pisou na Itália, esquece procedimentos do Brasil. Você virou italiano, ok? Então, hospitalità. Você chegou aqui, por 2 motivos você faz a hospitalità entre 48 horas. Você e a torcida do Flamengo, porque qualquer turista que entra aqui precisa fazer isso por medidas de terrorismo, antiterrorismo, tá? Então, o Airbnb,
o hotel, a pousada. Se você vai ficar na casa de amigo, você tem que fazer a hospitalidade para informar que você está em solo italiano, tá bom? E o outro motivo é quando você for solicitar o teu permesso de sojourno, a Polícia Federal vai querer saber onde é que você estava hospedado e quais foram os teus passos enquanto você estava no seu direito desses 3 meses. Então, cada lugar que você passar, você precisa ter uma hospitalidade. Muitas vezes o hotel e o Airbnb, eles não dão um recibo de hospitalidade, mas você tem a reserva, tá? E aí, isso comprova, olha, eu cheguei, fiquei aqui nesse Airbnb, aí a Polícia Federal sabe que eles são os responsáveis por fazer a hospitalidade, entendeu? Então, você tem o comprovante. Depois, eu saí do Airbnb, sei lá, consegui alugar um quarto na casa de uma pessoa. Essa pessoa tem que dar hospitalidade para você. Porque daí, nesse período, você tá lá, no lugar, nessa casa, nesse lugar. Entende? Então, levem isso muito a sério, porque depois vai fazer a diferença lá na frente, na hora de fazer o permesso de sojourno, ok? Bom, o outro documento bem importante quando você chega aqui é o Codice Fiscale. E aí, gente, eu oriento os meus alunos a fazerem também o Codice Fiscale do cônjuge no Brasil. Existe essa modalidade através dos consulados, tá bom? Então, procura se informar no teu consulado aí, faz a solicitação. O de São Paulo é o mais fácil. Tafani, se você estiver aqui na live, a Tafani é minha aluna. A Tafani fez tudo pelo consulado de São Paulo. Se você puder escrever as dicas para o pessoal aqui, ó, eu coloco um comentário fixado para o pessoal ir atrás dessa informação. E aí o italiano e o cônjuge e os filhos, todo mundo já vem com o Codice Fiscale. Porque daí, olha lá, é muito simples, gente, você faz por e-mail. Pronto, tá? Consulado de São Paulo. Então, você já faz o de todo mundo, né? E aí, Bia, eles não quiseram fazer do meu esposo. É em São Paulo? Todos os meus alunos conseguiram fazer. Não insiste. Não tem essa. Todo mundo da minha turma conseguiu fazer. Não. Ó, conecta com a Tafani. Tá vendo a Tafani aqui, ó? Tafani Morasucci. Manda um direct pra ela, que ela vai te ajudar, tá? Ela vai te dizer ali os caminhos certinhos. Você vai sair com esse Códice Fiscal. Não tem essa, não. E aí, chama a Tafani. Lília, você também. Tem que preencher um formulário, enviar por e-mail. Ó, teve gente que eu ajudei e fizeram até no de Curitiba. Pelo amor de Deus, gente, conecta aí com a Tafani, tá? A Tafani vai ajudar vocês. Sim, Lucinéia, o PB4, para quem quiser, né, se utilizar desse apoio do governo, precisa ser feito aí no Brasil, tá? Junto ao INSS lá, INPS, não sei como que tá chamando aí no Brasil, tá? Então, não tô falando de documentos antes do Brasil, tá? Tô falando quando você chega aqui na Itália. Então, vir com esse Códice Fiscal vai facilitar muito a vida de vocês, porque daí é menos um documento que você precisa preencher e é bem chatinho o formulário, e você tem que colocar uma série de documentos, alegar tudo isso, anexar, e também é bem chatinho, tá? Às vezes isso vai e volta, porque daí eles pedem hospitalitar, eles pedem um monte de coisa. Então, se você já conseguir fazer isso aí do Brasil, já vai facilitar a tua vida. Depois do Códice Fiscale, aí é que entra a ordem, tá? Eu não sei se você vai fazer... porque tem alguns comunes que pedem, que dão a residência para daí você fazer o permesso, e outros pedem o permesso para daí depois te dar a residência. Então,
Você vai ter que ver isso no teu comune e aí dar o procedimento, tá? A maioria dos comunes que os meus alunos estão chegando tá sendo dar entrada no permesso de soggiorno e depois, quando você pega o permesso, aí você vai fazer a residência, tá? E realmente, gente, é o que faz mais sentido, tá? Depois que a Itália te deu uma permissão para você ficar no país, aí sim eles vão te dar o documento, né? A residência, no caso. Ju, isso depois de ser cidadão italiano, ó, eu não entendi bem aqui o que você está falando, mas o do cidadão italiano eu já falei, né? Esse aqui eu tô falando agora do cônjuge, tá? A ordem do cônjuge. Depois da live eu vou colocar um post que eu fiz com esse passo a passo bem direitinho, daí quem não pegou, dá uma lida nesse post aí que vai te ajudar. Bom, daí o que acontece? Você tá aqui, ai Juliane, mas a gente não conseguiu residência ainda, não achamos casa dentro desses 3 meses. Qual é a dica que eu dou? Você espera para fazer o kit giallo 1 semana, 10 dias antes de vencer o teu período de 3 meses de permanência aqui na Itália. Porque como o agendamento tá sendo feito, tá sendo jogado para 4, 5, 6 meses para frente, você fica com um recibo, tá? Que se chama ricevuta. E aí você tá coberto, entendeu? Tá coberto em que senso? Você está esperando ser chamado para entregar o restante da documentação. Porque quando você vai preencher ali o kit giallo, você não vai ter toda a documentação que a questura te exige. E você manda um envelope faltando o documento mesmo. Só que daí o que você faz? Quando chegar lá pessoalmente, você leva, né, os documentos que estavam faltando, obviamente. Que no caso vai ser o extrato de residência, enfim, você daí tem que levar, tá? Vamos lá. Ah, tá. Se você for fazer a cidadania é diferente, tá? A cidadania primeiro faz residência, porque você vai dar entrada no processo e depois, se não conclui o processo antes dos 3 meses, daí você vai pedir um permesso que se chama Inattesa di Cittadinanza Italiana. Tem nada a ver com o cônjuge, beleza? O do cônjuge é permesso per ricongiungimento familiare. Beleza. Sim, Cristiano, você tem que ir atrás disso. Eu não sei se você tá fazendo cidadania ou não, né? Ou se você já veio para morar, já é cidadão e já veio. Me fala um pouquinho que daí eu consigo te explicar melhor. Essa regra da hospitalidade é para todo mundo por causa da medida antiterrorista, tá? Não é na questura, é no comune que você tem que ir. Ju, com o protocolo do permesso, o cônjuge consegue trabalhar? Depende do empregador. Em alguns casos sim, em alguns casos não. Tem que tentar, tá? E conversar. Eu sempre acho que é. Eu já dei entrada no meu processo de naturalização, tá? Só que eu tô na fila esperando. Eu dei entrada em 2020. É para sair até o ano que vem, mas eu tô na torcida que vai sair esse ano. É mais difícil do que renovar o permesso? Não, é bem mais simples. Bem mais simples. Minha esposa é cidadã e cheguei com os filhos. Minha esposa é cidadã e cheguei com os filhos. Então, sim, você precisa fazer a hospitalidade. Tá? Vai atrás disso, no comune. Você já tinha que ter feito, inclusive. Enfim, então depois que você pega essa dica do permesso de soggiorno para você não Ju, vou em agosto, minha esposa consegue esse documento por aqui no Brasil? Qual documento? Permesso de soggiorno? Se for isso, não. Permesso de soggiorno é documento italiano.
entendeu? Vai fazer quando chegar aqui. O Códice Fiscal você tenta no consulado aí no Brasil. Então, 10 dias antes de vencer o teu prazo de permanência aqui, você dá a entrada no kit Giallo, que é o do permesso de soggiorno. Vai na posta, pega o teu kit, preenche, coloca o que tiver de documento ali que dê para colocar e manda. Você vai ganhar uma data daqui 6 meses para frente. Até lá, corre para achar a tua casa, para se organizar, entendeu? Então, você ganha um fôlego e fica com esse permesso para você, entendeu? E aí, não é que você tá livre, tá bom? Porque assim, eu já tive aluno meu que com o permesso de soggiorno, ele foi pro Brasil com a família inteira. Quando voltou, mesmo com a ricevuta, o oficial encrencou. Mas por que tá viajando? Que não sei o teu permesso, porque não sei o quê, porque só com a ricevuta, entendeu? Então, estejam atentos. Eu aconselho a não sair. Gente, lembra do passo número 1, que é você reorganizar a tua família. Passo número 2 é você equilibrar o teu emocional. Sossega o facho no primeiro ano na Itália e vai em busca da tua regulamentação. Entenda que virou uma chave, você precisa dar prioridade àquilo que é importante. Aconteceu uma catástrofe no Brasil, aconteceu uma coisa difícil, né? Sei lá, faleceu alguém, uma emergência. Aí são outros 500. Agora, se você, só porque você, de repente você quer ir, espera organizar o teu documento. Porque aí você não deve mais nada para ninguém. Você entra e sai daquela imigração com a cabeça erguida, tranquilo. Agora, o que não dá? Eu não viajava. Eu tinha uma viagem para fazer para fora da Itália, enquanto eu estava aguardando a renovação do meu permesso. E eu fiz a viagem. Que eu fui lá pro Egito. Cheguei lá no Egito, eu não entrei, porque eles não aceitaram a minha carteira de vacinação. Eu tive que voltar. Quando eu voltei para a Itália, com a minha carta de soggiorno vencida, o permesso de renovação dizendo, eu tenho já a carta, tá vencida, mas eu já tô aqui com a ricevuta de renovo. Os caras encrencaram comigo. Entendeu? E falando, mas olha só, claro, ninguém vai barrar, mas se eles podem te dar uma liçãozinha de moral, eles vão fazer, entendeu? Então, assim, presta atenção nisso e coloca uma responsabilidade em você chegar aqui no primeiro ano e resolver a tua vida, tá? Não fica pensando já em sair e fazer um monte de coisa. Dá foco naquilo que é necessário, tá? Vai focar em aprender o italiano, vai focar em resolver a tua documentação, adaptar os teus filhos, organizar a tua vida. Depois que isso estiver ok, beleza. Aí você viaja para fora da Itália, faz o que você quiser. Mas no primeiro ano, tenta. Quer viajar aqui dentro da Itália? Viaja, é mais fácil, tá? Mas por que eu tô falando isso? Não é que é para você não fazer. Eu tô dando sugestões, porque eu já vi de tudo aqui, gente. E daí, quando o bicho aperta, as pessoas ficam me mandando mensagem. Entendeu? E aí eu tenho que falar, quem mandou sair? Sabia que estava correndo um risco. Então, você nunca sabe quem que você vai pegar na frente. Do mesmo jeito que alguém me perguntou aqui. Não. Alguém falou, já tenho cidadania. Quando formos para a Itália, minha esposa precisa comprar a passagem de volta? Precisa. Porque a tua esposa é turista. Entendeu? Isso é uma legislação. Ela não tem permissão para estar aqui na Itália enquanto ela não tiver um documento. E ela não tem um documento. Entendeu? Então, o que pode acontecer? De repente, você pega um oficial que não vai consultar isso. Porque a pessoa já olha, vê que é marido, mulher, os filhos
Só que o que acontece, gente, é inacreditável, mas vocês não acreditam que o tanto de golpe que tem. Eu já vi, uma aluna minha já presenciou estarem na fila, tava um homem com 2 crianças, a mulher junto, eles nem eram casados. E entrou como se fosse para facilitar a entrada da mulher. Então, por eles já pegarem todas essas manhas aí, eles podem travar como podem não travar. Eu tenho uma aluna minha, solteira. Ela veio fazer cidadania aqui. E ela veio pela Alemanha. Chegou lá na Alemanha e o cara travou ela. Falou, não, tem treta nessa linha e não sei o quê. Ó, da Alemanha ela teve que ligar pra mim. Eu tive que falar com o cara, explicar, né? Ela tava sem assessoria porque a irmã dela já tinha feito a cidadania aqui, morava aqui, sabe? Já tava a coisa bem em andamento. Enfim. E aí ela pegou, o cara encrencou, ela tinha tudo como comprovar, e aí comprovou inclusive a questão da onde que ela estava indo, do parente que ela tinha, e ela tinha a passagem de volta, porque ela estava entrando como turista, entendeu? E ainda assim, o cara indagou ela de um tudo. Então, veja, sabe como que eu penso, gente? Eu penso o seguinte, você está fazendo a mudança da tua vida, você vai querer economizar nessa hora em coisas que às vezes são fundamentais para não te gerar um estresse. Por isso que tem que ter um bom planejamento financeiro, para você não se estressar com esse tipo de coisa, entendeu? E principalmente fazer como é a legislação. Existem agências de turismo que fazem o cancelamento reembolsável, entendeu? Aí você não perde tudo, você perde uma parte, mas uma parte bem menor, entende? Bom, depois disso, gente, que conseguiu o permesso de soggiorno, aí sim vai conseguir dar entrada na residência, tá? Aí você vai fazer a tua carteira de identidade, vai fazer a tua inscrição na saúde, e aí depois, se tudo der certo, fazer a conversão da tua carteira de motorista. Uma dica da tessera sanitária, que é, enquanto você está aguardando o seu permesso de soggiorno, você tem a ricevuta, você pode fazer uma tessera sanitária, uma inscrição na saúde, pelo menos aqui no Vêneto existe essa inscrição na saúde para para estrangeiro, que te dá direito a 1 ano de você usufruir, entendeu? Porque você já está no processo. Então, dê uma olhada, porque às vezes vale a pena, sabe? Você ir atrás disso daí, porque pode te ajudar, enfim, nessas questões da saúde, tá bom? Ó, não brinquem com essas coisas dos documentos, porque é muito sério isso. É muito sério. É o momento em que vocês têm que estar mais preparados ainda. Porque qualquer deslize vai implicar em alguma coisa lá na frente. E aí a gente não quer... Não tem por enquanto a conversão da patente. Eles não renovaram o acordo e aí não tem o que fazer. Tá? Precisa explicar. Ó, a Samara perguntou aqui, é melhor tirar o Codice Fiscale no Brasil? Se sim, para qual comune fica registrado? O Codice Fiscale não fica registrado em comune nenhum. O Codice Fiscale é o CPF italiano. Então, ele é nacional, tá? É melhor você tirar do Brasil, que daí você evita alguns outros 1000 formulários que você tem que preencher aqui na Itália. Não temos informação ainda sobre a parceria da carteira de motorista. Quando o cônjuge com filho cidadão fica mais para toda essa documentação? Não entendi tua pergunta, Michele. Só conseguimos pedir a tessera sanitária provisória apresentando a residência e a ricevuta do permesso. Ó, a Simone mora no Vêneto também, mas ela tá em Veneza.
Então, já foi um processo um pouquinho diferente do meu aqui. Aqui não precisaram de residência, entendeu? Só com o Aritevulta do permesso, a assistência sanitária já deu a provisória. Fica mais fácil para toda essa documentação quando o cônjuge com filho cidadão. Não é igual. É igual porque esse cônjuge é o estrangeiro, entendeu? Gil! Ju, você entrou com o processo de naturalização? Sim, entrei em 2020. Falei agora há pouco pro pessoal. Eu já tô na fila há 3 anos. Em junho vai fazer 3 anos. Então tá tudo meio atrasado aqui, sabe? Por isso que tá dando essa demora, esse delay, assim, né? E aí você, nesse caso, por exemplo, quem vai entrar com o kit Jalo uns 10 dias antes de vencer a sua permanência, acaba colhendo bons frutos, né? Porque se nesse período você ainda não conseguiu a casa, facilita, porque daí você não vai ter o... Vamos supor, você tá com a batata quente, mas ela não tá fervendo na tua mão. Ainda tá dando pra dar uma segurada. Enfim, então assim, a ordem desses documentos vai variar de região para região, como eu já falei, né? Porque afinal de contas, estamos na Itália. Beleza? Então, vamos lá. Recapitulando, primeiro passo, a tua reorganização familiar. Segundo passo, a tua estrutura emocional. Terceiro passo, você se preocupar com toda a tua documentação e eu te dei uma relação de tudo isso, tá? Depois, o que eu posso mais dar de dica aqui pra vocês? Gente, estudar italiano. Chegou, pisou na Itália, vai procurar uma escola pra você estudar. Entendeu? Já falei bastante do CPIA, que tem ligação com o Comune, biblioteca. Existem linhas que falam é horrível essa escola, existem linhas que falam que vai tudo bem, obrigada. Eu caí na vai tudo bem, obrigada. Eu entrei numa turma excelente, o pessoal evoluiu, a gente começou no A2, fomos até o B2 juntos, entendeu? Não tive maiores problemas. E consegui me formar, pegar a certificação que eu precisava, enfim. Opa! Ué, tá aqui. Pelo amor de Deus, estuda italiano. Aí a Simone falando, gente. Eu não bato isso na aula. Simone é minha aluna da turma 3. Gente, quase toda aula eu falo isso. Estão estudando italiano? Gente, como que tá? Chegou essa semana, sábado, chegou um casal de alunos meus. Eles eram da turma 1. E aconteceram alguns contrapontos no Brasil, eles tiveram que adiar a vinda deles para cá e chegaram agora. Nós fizemos, a turma deles foi em 2019 e 2020 e eles chegaram só agora. E eles, em todo esse processo, a preparação deles com a língua foi fundamental. Para hoje, ela consegue ir no mercado, já foi no mercado sozinha. Entendeu? Tá meio perdida lá com os produtos e tal, com as coisas que tem que fazer, mas ela já conversou com as pessoas e tal, já foi olhar um isso, já foi olhar um aquilo e tá se virando. Por quê? Porque tá conseguindo se comunicar. Os filhos menores de idade, os documentos seguem os de quem tem a cidadania ou do cônjuge, os que têm cidadania, automaticamente, tá? Filhos menores de idade, filhos de cidadão italiano menor de idade são cidadãos italianos. O cônjuge que é o refugiate. Não tem jeito. Ô Ju, os documentos depois de apostilado e traduzidos, quanto tempo tenho que estar aí? Eu não sei, tá? Mas eu já ouvi dizer que tem validade por 6 meses esses documentos. Eu não sei se daí é para cidadania ou não. Não sei para qual o objetivo, tá? Mas eu não sei falar corretamente, assim, com propriedade a respeito disso, tá? Bom, gente, então, estudar o italiano, preparar emocionalmente, organizar a documentação,
adapta, né? Refaz a tua rotina com a tua família. E tudo isso e muito mais, com certeza, Marcelino, computador, celular, séries de TV, lista de compra, tudo em italiano vai ajudar você a dar uma virada de chave, tá? A turma 4 está aberta, tá? Eu sei que muita gente se assustou um pouquinho com o preço, mas os meus alunos estão aí, ó, dando dicas para todo mundo e sabem o quanto valeu a pena, tá? Estar na turma, porque todos esses assuntos a gente trabalha com muito mais profundidade, um monte de dicas, justamente para ajudar você a colocar o pé aqui e não passar perrengue. O link tá na minha bio. Eu quero muito entregar tudo para vocês, para ajudar, porque realmente os perrengues que eu passei, né, me fizeram refletir muito e poder trazer esse conteúdo para todo mundo. Além da jornada, né, da nova turma, da turma 4 do Pé na Itália, vão vir novidades por aí a partir da segunda quinzena de maio. Então fiquem ligados aqui no meu Instagram, porque a gente vai expandir aí algumas coisas para dar acessos a mais pessoas, tá? Olha lá, a Ju também é minha aluna, fez o curso inteiro, comprou as passagens, né, Ju? Graças a Deus, logo, logo tá chegando. E é isso que dá a felicidade. Quando meus alunos mandam a mensagem, vamos lá, comprei a passagem, vixe, daí a pressão assume aqui, ó, no cangote e, ó, todo mundo. Marcelino, deixa eu te falar. Eu te diria para entrar nessa turma, tá? Porque eu não sei se vai ter turma 5. Eu acho que vai acabar na turma 4. Porque eu vou remodelar a minha forma de dar os conteúdos, né? São 10 horas de mentoria. E essas 10 horas de mentoria é muita coisa. Aliás, são 30 horas de mentoria, né? Porque são 10 mentorias. E as nossas aulas são de quase 3 horas. Então, é bastante conteúdo que eu entrego. E aí, como eu tô com novos projetos para o segundo semestre, eu vou dar uma remodelada no Pé na Itália para continuar atendendo todo mundo, mas para também eu poder assumir novos desafios na minha vida, né, gente? Porque também todo mundo quer crescer. Então, vem com tudo, porque talvez realmente essa seja a última oportunidade. Eu não sou o tipo de pessoa que fica usando gatilhos emocionais, né? Tipo, vem, faz, não sei o que, não sei o que. Eu detesto isso. Eu gosto de dar informação e colocar, e que isso caia na consciência. Você tem que ser consciente e responsável pela tua vida, entendeu? Eu tô aqui para ser uma facilitadora, uma intermediadora, uma pessoa que vai te dar a orientação. E muito mais do que isso, sabe o que acontece? A gente forma um grupo de network tão legal, que os alunos que já estão aqui ajudam os que estão vindo arranjando casa, acolhendo essas pessoas, dando as dicas, orientando. Você entendeu? Porque um vai ajudando o outro. Tipo, a Taffany, ela fez esse negócio do consulado, deu certo dela fazer o Códice Fiscale em São Paulo, no Brasil. Quando eu dei a orientação, ela já deu a letra para todo mundo do grupo. E vocês sabem o que foram? 15 pessoas salvas pelo gongo. Isso é maravilhoso. 15 pessoas não, né? 15 famílias, porque a Vânia são em 4, a Ju são em 4, a Taffany ali são em 3. Poxa, tem, né, a Kelly, a Paty, enfim, a outra Simone, enfim. Fabiano, me chama no direct se você tiver algum problema, mas tá no link da minha bio, tá? Eu vou colocar o link aqui nos stories assim que a gente acabar a live também. Então, assim, gente, o das vacinas, é verdade. Ó, eu dei uma dica na nossa aula, tá? Pra nossa turma. A Taffany, gente, ela é o Sherlock Holmes do grupo. Tudo que
ela adora fazer as pesquisas, então ela vai lá, pesquisa, não sei o que, daí ela manda no grupo assim, ó, a informação com o link, com a explicação, com foto, com tudo que a galera precisa. Super autodidático. E isso você só consegue encontrar num grupo onde as pessoas têm o mesmo objetivo que você. Além do que, se tornarem uma rede de apoio aqui na Itália. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas da minha primeira turma vieram morar na minha cidade. Eu ajudei essas pessoas com assessoria imobiliária. Por quê? Eu não tinha rede de apoio, entendeu? E a gente formou um grupo tão legal que essas pessoas queriam vir mais para perto. E naquela época deu certo. E aí nós somos uma rede de apoio uns para os outros, que já não são mais meus alunos, são meus amigos. Hoje a gente manda foto no WhatsApp que eu fiz uma receita, que foi ela que me ensinou, eu ensinei um negócio para ela. Sabe quando você vai formando um grupo de amigos mesmo para você recomeçar a tua vida? É assim que tá sendo. A Simone, ela veio dormir aqui em casa, veio com a família inteira. A gente jogou os colchões aí no chão, né, Simone? E fizemos aqui uma festa, entendeu? Por quê? Porque a gente tá morando perto. Eu tenho uma outra amiga, uma outra aluna minha, que ela é solteira. Ela tá numa cidade pertinho. Hoje ela já mandou foto do bilhete. Nós já estamos combinando o dia que a gente vai se encontrar, entendeu? E aí, quando eu consigo fazer assessoria imobiliária, eu dou um jeito. Quando não dá, a gente tenta conectar com outras pessoas. Então, você vai formando essa rede de apoio, entendeu? E isso vai te ajudando a equilibrar esses pontos iniciais ali que eu falei no início da live. A essa reorganização familiar, porque aí você tem com quem conversar e perguntar as coisas. Vai te ajudar nesse equilíbrio emocional, porque daí, às vezes, né, bate um desespero, bate um perrengue, né? Eu e a Simone, quanto que a gente não ficou conversando? Entende? Por quê? Porque eu entendo vocês, eu entendo. E eu gosto de fazer as turmas justamente por causa dessa proximidade. Só que é isso que eu falei, eu não sei se eu vou abrir a turma 5, porque eu também quero mais desafios na minha vida, outros projetos que estão aparecendo para mim, e que daí talvez essa proximidade ela vai diminuir, entendeu? Dentro da turma Pé na Itália. Por isso que essa turma 4 vai ser mega especial, entende? Porque talvez realmente seja a última nesse formato, entende? E aí o Pé na Itália vai continuar, tá tudo certo, mas aí em um outro formato, né? Então, quem tem interesse, gente, ó lá, ó, a Tafani, tudo caminhando para ser vizinho da Aline. A Tafani e a Aline foram colegas da turma 2, que também era aluna, entendeu? E aí agora a Aline vai ajudar a Tafani, porque daí o que aconteceu? A gente conectou as duas, elas estão se conversando, a gente sabe que no Sul existem algumas facilidades e depois, se não se adaptar, pelo menos está com a documentação na mão, daí vai para onde quiser. O que precisa a gente entender é esse tempo, esse processo, tá? Que precisa acontecer e você tem que dar tempo para ele. Então, acalma sempre o coração e vai, e vai, e vai. E aí é o joguinho do imigrante. Uma porta vai desbloqueando a outra, que vai ajudando outra, que vai, entendeu? Ah, já mudou? Nem me contou aquela coisa arada. Mas que bom, melhor ainda. E aí, você vai conquistando e subindo os próximos níveis, mas daí você tem que ter essa paciência, entendeu? De saber respeitar esse processo, de saber entender sempre com posicionamento, tá bom? Gente, mais uma vez foi um prazer estar com você. Nath, não sei se você fez print da live, porque eu não fiz hoje. E aí, não tá tarde, Samantha, tá ótimo para você fazer a mentoria, entendeu? Nossa mentoria ali com as aulas é de
um mês e meio, a gente pega um batidão, entendeu? E aí você fica com as aulas gravadas, com todas as aulas para você rever. Então vamos lá, gente. O que tem na mentoria Pé na Itália, tá? No curso, são 10 módulos com 62 aulas, onde a gente passa por todas as etapas do planejamento, ok? Tudo aquilo que vocês vão ver na mentoria fica gravado para vocês poderem consultar a hora que quiser. Depois, nas 10 mentorias, que são 30 horas, essas 30 horas vem 4 especialistas diferentes, um na área do trabalho, um na área de comunicação da língua italiana, uma psicóloga e o Mauri, para falar da parte de automóveis e meios de transporte. As outras 6 mentorias são comigo, aonde nós vamos passar por todos os assuntos, tudo de novo não, né? Vamos passar por todos os assuntos, todo o passo a passo. Vamos falar de escola, vamos falar de saúde, vamos falar de aluguel, vamos falar de trabalho, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar sobre saindo do Brasil, documentação, chegando na Itália, tá bom? A gente fala sobre tudo, vocês vão receber todo o planejamento, além das ferramentas, das tarefinhas que a gente faz na aula. E o mais legal, né, é o grupo do network, que é aonde ali realmente as coisas vão evoluindo de uma maneira diferente por você estar nesse grupo com pessoas que querem o mesmo que você, né? Então, o link tá na bio, eu vou jogar aqui agora nos stories e fiquem ligados porque vai ser sensacional. O carrinho vai ficar aberto só até sexta-feira. Sexta-feira eu encerro a turma e aí quero ver todo mundo lá, porque eu sempre curto demais, fico muito feliz e animada quando começa uma turma nova, porque eu sei que você tá fazendo daquilo que você estava sonhando, você está fazendo aquilo virar uma realidade. E poder contribuir com isso, gente, para mim é sensacional, é maravilhoso, é extraordinário poder ajudar você ao longo desse caminho. Então, ó, de verdade, vem com a mama, que a mama tá ligada nos processos e eu vou realmente conseguir te ajudar a passar por essa imigração de forma mais tranquila e aonde você vai ter mais acessos e uma leveza nesse processo, sabe? Eu acho que isso que é o principal, você ter essa leveza ao longo do processo, tá bom? Olha lá, a Simone, minha garota propaganda, né? Foi o melhor investimento que escolhemos para o nosso processo de mudança. Vamos para a mentoria. Isso aí, sim. Não tem nada melhor do que os nossos alunos falarem da gente, do que eu ficar falando aqui de mim, né? Que eu já falei, gente, eu sou ótima, venham. Que horrível. Então, aí, ó, a Tafani também. Conhecimento não tem preço, gente, tem valor. E ali, olha, é conhecimento a dar com o pau. Tá bom? Então, muito obrigada por estarem comigo até agora. Nos vemos nas redes sociais. Viram hoje que meu dia foi intenso, né? Eu tô com roupinha dobrada aqui ainda. E agora vamos ver se amanhã eu vou conseguir acordar às 5h30 da manhã pra ir pra cima, né? Dos meus projetos e sair aí do sedentarismo. Que eu já não tava, né? Eu já tava melhor. Porque não tem, gente. Aqui nessa Itália, se você quer comer, você tem que fazer exercício. Não tem como, senão... Ó, é tanta comida boa, é tanta coisa boa que tem que fazer exercício. Tá bom? Aos meus alunos, muito obrigada pela participação de vocês. Estou morrendo de saudade, doida pra gente marcar um encontro. Estamos esperando aí a galera da turma 2 e da turma 3, que chega agora no primeiro e no segundo semestre. Aí, quem sabe mais pro final do ano, a gente marca um encontrão nosso do Pé na Itália, né? Que vai ser maravilhoso, tá bom? Um beijo para todo mundo. Para quem tiver dúvida da mentoria, tá? Me manda um direct, que aí eu mando para você todas as informações que você precisar,
tá? Vem pro pé na Itália, eu vou estar te esperando. Beijão, gente. Deus abençoe. Beijão, beijão, beijão. Obrigada, obrigada, obrigada.